Graça, paz, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista Memorial, você de outra igreja que está participando conosco, assistindo ao nosso culto, participando, louvando, exaltando, bendizendo e adorando ao Senhor nosso Deus. A Deus toda a honra, toda a glória. Hoje é o nosso culto da família, um culto muito especial. Família é projeto de Deus, e eu sei que Deus tem algo especial para falar com você nessa noite, você que é casado, você que é cônjuge, você que é pai, e eu creio que os filhos também que estão nos ouvindo serão ricamente abençoados. Então, com muita alegria, nós temos o Sandro e a Andressa conosco, temos a Nesley, minha cunhada. Obrigada, Nesley, por ter você aqui, é um prazer muito grande. Estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e que Deus nos abençoe. Tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração através da sua vida, e eu creio que isso tanto é projeto de Deus, que quando nós convidamos, você prontamente aceitou o nosso convite. A Regina, que é minha irmã, sua cunhada, ela me mandou um áudio, um texto, dizendo assim: Raquel, convida a Nesley para falar na sua igreja, eu gosto tanto de ouvi-la, ela fala tão bem, então isso é projeto de Deus. Aí eu respondi: não, já convidei. Então, cremos que está no coração de Deus. Obrigada por estar aqui conosco, é um prazer muito grande ter você na nossa família, e me sinto honrada como pastora ter você falando na igreja que Deus me colocou nestes dias para estar pastoreando para a honra e glória de Cristo Jesus, viu? Obrigada, querida. Amém. De nada, Raquel, é um prazer. Amém. O Sandro e a Andressa são os coordenadores do Ministério da Família. Amados, paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. A paz, pastora, a paz, igreja, aqueles que nos assistem. Deus abençoe a todos. Momento de confinamento da turma aí, todos nós em casa, né, para aqueles que podem. E vai ser uma bênção hoje que nós teremos aqui para poder ajudar um pouquinho no nosso convívio dentro de casa, né? Acho que esse é o propósito, é a proposta da irmã. Deus possa abençoar a todos possam usufruir desse momento aí abençoado. Amém? Vou passar a palavra para minha esposa, que vai estar lendo uma palavra, para anunciar aqui a nossa palestrante. Amém. Vou estar lendo a palavra que está em Jó, capítulo 12, versículo 13, que fala assim: com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Então, nesse momento, né, de pandemia, nós precisamos de muita sabedoria, muita força, são os desafios dentro de casa, né? Tem os desafios familiares, filhos, como casal, né? Então, assim, a gente sabe que essa sabedoria vem do Senhor e a gente precisa buscar no Senhor mesmo essa sabedoria. E louvamos a Deus, né, pela vida da Andesley, que se propôs a trazer um pouquinho do que Deus tem falado ao coração dela para nós. E nós sabemos que Deus vai nos abençoar. E sou muito feliz, sabe? Orei o dia todo, porque eu sei que Deus vai falar muito ao nosso coração e ao coração de todos que estão ouvindo essa live, todos que a gente publicou, chamou, porque eu sei que esse é o momento, a gente está aqui, às vezes a gente pensa assim: meu Deus, por que isso está acontecendo, né? Mas nada foge do controle de Deus, e Deus está no controle de tudo isso, e a sabedoria vem dele. Nesse momento, Deus está presente para nos dar sabedoria também. Então, vamos orar, pedir ao Senhor essa sabedoria. Amém? Amém. Querido Deus, eterno Pai, nós colocamos diante do Senhor esse momento, Deus, que nós estamos aqui com o coração, Deus, dispostos a ouvir a Tua voz, os Teus ensinamentos, porque a sabedoria vem do Senhor. Toma a Nesley nas Tuas mãos, Deus, usa a Tua filha, Pai, que se dispôs a ser usada pelo Senhor, Deus, para falar da Tua palavra, Senhor. Toma, Senhor, abra os céus, Deus, nós confiamos totalmente no Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que tem sempre, sempre, sempre para nos abençoar e falar ao nosso coração. Nós te agradecemos, entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, Nesley Pontes, psicóloga,
psicopedagoga, psicanalista, terapeuta familiar, terapeuta de mulheres, especialista em psicologia e serva do Senhor. E, além de tudo, cunhada da pastora Raquel. Olha que bênção, né? Então, assim, deixa Deus te usar, minha irmã, que Deus te abençoe, fale ao nosso coração através de Deus. Esse momento é seu. Deus te abençoe. Amém, obrigada. Então, pedagoga, psicopedagoga, tá? Você falou psicóloga, é pedagoga. Eu tenho especialização em psicologia da saúde. Então, vamos lá, podemos começar? Então, tá. Então, vamos começar. Amém. Ok. Bom, pessoal, é um prazer, tá? Estar aqui falando para vocês. Vou ministrar para vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, tá? Então, o tema que foi proposto, né, é como se relacionar com o cônjuge em tempo de pandemia. Então, vamos começar a partir de uma pergunta. Como se relacionar com o cônjuge em tempo de pandemia e fora de pandemia, certo? E eu quero ler o Salmo 133, de 1 a 3. Né? Acho que todo mundo sabe até de cor esse salmo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Eu vou ler da seguinte maneira. Como é bom e agradável quando os cônjuges convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, eu queria que a gente pensasse um pouquinho o seguinte: seu esposo é também seu irmão em Cristo. Sua esposa é também sua irmã em Cristo. Seus filhos são também seus irmãos em Cristo. Os pais são também irmãos em Cristo dos filhos. Então, a partir desse princípio, que nós somos uma família, tá? Que primeiro nós temos família na carne, mas também somos a família de Cristo. E vamos então pensar algumas coisas aqui. Quero fazer uma pergunta. Como você se relacionava com seu cônjuge antes da pandemia? Antes da pandemia, como estava o relacionamento conjugal de vocês? Pensa um pouquinho para você responder. Bom, tem 3 tipos de casais durante a pandemia. Tem um casal que o relacionamento já não estava bem antes da pandemia e não está bem durante a pandemia. Então, não estava bem antes da pandemia e não está bem durante a pandemia. E se não for cuidado, vai ter um outro não depois da pandemia. Tem um outro tipo de casal. O casal que estava bem antes da pandemia e não está bem durante a pandemia. Bom, antes da pandemia, o casal, cada um com seu trabalho, aquela correria, ou os dois trabalham fora, ou o marido trabalhando fora e chegando em casa só à noite, as crianças na escola. Agora, com a pandemia, veio e mudou tudo, né? Todo mundo teve que ficar em casa, todo mundo teve que encontrar um espaço para estudo, um espaço para trabalho. Nós tivemos que nos adequar a esse novo momento. Isso trouxe assim, bastante transtornos, né, dentro de casa. Mas o seguinte, se a gente não cuida dos desgastes que acontecem, né, durante essa pandemia, o casamento pode não terminar bem depois da pandemia.
Como é que vai ficar na hora que isso tudo passar? Então, tem casal que começou bem, mas que durante a pandemia não está bem. Porque está tendo dificuldade em lidar com esse novo normal, essa dificuldade em lidar com essas coisas todas que estão acontecendo. Agora, tem também um terceiro tipo de casal. Tem aquele casal que começou bem, a pandemia estava tudo bem com eles. E eles, durante a pandemia, eles continuam bem. Então, tem a tendência agora de ter o terceiro bem. Depois que acabar a pandemia, eles vão continuar bem. Porque, gente, conviver com o cônjuge, em qualquer ocasião, tá? Por mais que exista amor, sempre haverá decepções, dificuldades, mal-entendidos, frustrações inesperadas, não é mesmo? Não tem como ser diferente, porque nós estamos lidando com outro ser humano, né? Dois seres humanos totalmente diferentes, né? Que se juntam. Então, é muito comum. E é esperado que aconteça, né? Algumas desavenças, algumas formas de pensar diferenciadas. E a gente tem que lembrar, durante a pandemia, fora de pandemia, em qualquer época, que casamento é sempre uma obra inacabada. Em cada fase da vida, cada ciclo, estamos aperfeiçoando o relacionamento. E é muito bacana quando a gente pensa assim, puxa, os primeiros anos de casamento é uma fase. A gente vive de um jeito, né? Aí vem filho, mudou tudo. Mudou a fase, mudou o ciclo. Aí depois os filhos vão crescendo, vai mudando gradativamente os ciclos. E o relacionamento também vai mudando. Tem que mudar, é o normal. O difícil é quando a gente não acompanha essas mudanças e a vida vai mudando o ciclo e o casamento vai ficando parado. Por exemplo, um dia, uma paciente me falou o seguinte: ô, Nisley, eu não sei agora o que fazer, os meus filhos cresceram, né? Eles saem de casa, vão trabalhar, daqui a um tempo eles vão casar, e eu não sei como me relacionar com meu marido, a gente não tem nem o que conversar. Nós viramos dois estranhos dentro de casa. Agora, isso foi de imediato? Não, é porque não foi construído um relacionamento ali. Né? Eles vão adquirir o hábito de cuidar dos filhos, cuidar da vida, mas cuidar do relacionamento deles também. Aí, na hora que os filhos crescem e o ninho começa a ficar vazio, aí vai ter que mudar o ciclo. Agora um vai olhar para a cara do outro. E aí? Não dá para começar do zero, já teve toda uma história lá atrás. Então, quando a gente cultiva isso, tipo, bom, o meu casamento, né? Casamento é uma obra inacabada. Enquanto estivermos vivos, nós vamos estar construindo, dia após dia, ciclo após ciclo, o relacionamento. Tá? E durante a pandemia, também nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Nós estamos em processo de aprendizado. E isso é bacana, mas desde que a gente saiba lidar com os desafios, né, de estar todo mundo dentro de casa, com os desafios da pandemia. Bom, é importante que a gente lembre que esposo, esposa, cada um tem as suas habilidades, as suas fragilidades, tem as suas imperfeições, tem os seus limites. Tem também suas virtudes, tem também os pontos a serem melhorados ou modificados. Isso é cada um. Tá? É a esposa e é o esposo. Tá? Cada um tem seu próprio valor, tem sua própria essência, tem a sua individualidade e necessidades pessoais. Às vezes a gente se esquece disso, que a esposa tem as mesmas necessidades como ser humano que o esposo, e vice-versa, tá? Então, é preciso ser considerado no relacionamento conjugal durante esse tempo difícil que estamos vivendo, tá? Então,
como relacionar com o cônjuge em tempo de pandemia. Primeiro, não há soluções mágicas para um bom relacionamento conjugal. Não tem como a gente fazer uma receitinha, né? Escrever e todo mundo seguir aquilo ali. Não tem como a gente fazer isso, tá? Mas tem como a gente fazer alguma coisa. Primeiro, educar, equipar e praticar. Educar o quê? Para ter um bom relacionamento. Educar a emoção. Equipar o quê? O intelecto. E praticar o aprendizado, tá? Então, educar a emoção é usar a inteligência para resolver conflitos. É usar a inteligência emocional. Olha, a maior parte dos nossos erros é por falta de inteligência emocional. Tem gente que cultiva muito, né, o quociente intelectual, mas não cultiva a inteligência emocional. E os erros que nós cometemos, normalmente eles estão ligados a essa falta de inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Presta atenção. É você saber lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros. É algo tão simples? Não, mas é possível, a gente aprende. Gradativamente, a gente aprende isso, né? É ter um bom relacionamento interpessoal e intrapessoal. Primeiro, eu me relaciono bem comigo, e depois eu me relaciono bem com o outro. Agora, quando eu não me relaciono bem comigo, fica difícil ter um bom relacionamento com o outro. Uma vez uma mulher me procurou e ela disse que o problema era conjugal, que era o marido, que o casamento estava péssimo, e foi ali falando, né, sobre as dificuldades. E aí eu fiz uma pergunta para ela, né? Me fala um pouquinho, então, da sua história. E pedi que ela desse algumas notas para ela. Eu disse, olha, que nota que você dá para a sua satisfação com seus filhos? Ela falou, meus filhos são uns amores, está tudo muito bem com eles e tal. Eu dou 9. Tá. Que nota que você dá para o seu marido? Meu marido dá 8. Meu marido é muito bom, eu não consigo imaginar minha vida sem o meu marido. Que nota que você dá, então, para você, a sua satisfação com a igreja, onde você congrega? Eu dou 7, ok. E depois eu fiz uma pergunta. Que nota você dá para a sua satisfação com você mesma? Para a sua autorrealização? Aí ela baixou a cabeça e disse, eu me dou uns 2. Então, eu mostrei para ela as notas. Falei, aonde, então, que você acha que está a dificuldade? Aí ela parou, pensou um pouquinho. Realmente, né? Sou eu. Falei, se você não estiver bem com você, dificilmente você vai enxergar as outras coisas de forma positiva. Então, você disse que o problema era seu marido, mas depois você deu nota 8 para ele. Mas você deu nota, né, baixa para você, porque você está tendo essa dificuldade de lidar com você mesma, e isso está atrapalhando o relacionamento conjugal. Então, a inteligência emocional é muito importante, tá? Outra coisa, equipar, né? O segundo é equipar. Como assim? Buscando autoconhecimento. É super importante que cada um se conheça, que cada cônjuge saiba das suas habilidades, mas também das suas dificuldades, dos pontos que podem ser melhorados, né? Conhecer pontos fortes. Então, isso aí é muito importante. Depois que você equipa, você precisa praticar. Tem gente que é ótima em fazer curso, faz tudo quanto é curso, né? Faz o Casais para Cristo, Casados para Sempre, e vai fazendo. Mas na hora de colocar em prática, não coloca. Então, todo conhecimento só é válido se for praticado. Se você não coloca em prática o que aprende, o que você está aprendendo não está surtindo efeito algum. E aí é mais difícil, porque é muito mais fácil você sentar e ficar ouvindo, né, a ministração,
E na hora de colocar em prática, as coisas são bem diferentes, né? Então, eu quero que a gente pense alguma coisa aqui. Alguns princípios, tá? Princípios que podem ajudar na construção de um bom relacionamento em tempos de pandemia e fora de pandemia, tá bom? O primeiro princípio, eu já falei um pouquinho, mas eu vou voltar, que é o relacionamento intrapessoal. Aí eu quero perguntar para você, esposa, como você tem relacionado com você mesma? Esse relacionamento com você tem sido bacana? Você está feliz com você mesma? Você está feliz com a sua realização profissional? Você está feliz como mãe, como esposa? Aí eu pergunto para o esposo, você está feliz com você? Como que está esse relacionamento intrapessoal? Às vezes, não sei se você já ouviu, tem gente que fala assim, nossa, mas hoje eu estou péssima, hoje eu estou péssima. Eu não estou me aguentando. Se a pessoa não aguenta lá mesma, o outro que vai aguentar, começa por aí, para a gente pensar, né? Então, como seres humanos, nós temos uma habilidade em perturbar a gente mesmo. Muitas vezes, problemas internos, aqui, ó, né, da mente, depois da emoção, esses problemas nossos, né, são bem maiores do que os problemas externos. Você sabe que 90% dos problemas, eles são a forma que nós reagimos aos 10%. O problema é 10%. Os outros 90%, como nós reagimos ao problema? Tá? O que nós fazemos com o problema são as nossas atitudes, né? Então, assim, não é o que o outro fala, mas é o que você faz com o que o outro falou. Não é o que o outro fez, mas o que você faz com o que o outro fez. Né? Às vezes, um outro tem uma atitude que você considera errada e você tem uma outra atitude errada também. Esses dias, uma pessoa me procurou porque estava muito magoada com a chefe. Mas a chefe tinha feito elogios. E aí ela fez um comentário. Mas esse comentário da minha chefe foi desnecessário. E eu perguntei para ela, mas todos os outros comentários que você fez, por causa do comentário da sua chefe, eles eram necessários também? Né? Então, esse relacionamento intrapessoal é muito importante. Se você estiver bem com você mesmo, com você mesma, a tendência é que o relacionamento interpessoal também esteja bom. Mas o contrário não dá certo. Tá? Nós superdimensionamos o problema em nossa mente. Às vezes o problema é pequeno, mas a gente consegue aumentar esse problema de uma maneira, assim, fantástica, uma habilidade tremenda que nós temos, né? Uma paciente minha uma vez me procurou e falou assim, que não aguentava mais o marido. Estava muito irritada com o marido, e que ele não ajudava, ela chegava do trabalho, e quando ela chegava em casa, ela ficava nervosa. Eu falei, me conta, o que está acontecendo? E ela me disse o seguinte, ele sempre pega o pano de chão e põe em cima da máquina de lavar roupa. E quando eu chego e vejo aquele pano, eu fico tão nervosa, e é o suficiente. Aí eu começo a brigar. Aí eu brigo com ele, aí eu brigo com a minha enteada, e eu fui ouvindo o nervosismo dela. Eu falei assim, mas isso tudo por causa daquele pano de chão? Você acha que vale a pena você permitir que um pano de chão, no lugar errado, roube a tua paz, roube a tua tranquilidade, te deixe irritada, e tem mais, você pode adoecer fisicamente por conta dessa emoção errada, por conta de um pano de chão no lugar errado. E aí eu fiz todo um trabalho com ela, né, que ela estava reagindo de forma errada. Disse, olha, se você não gosta desse pano de chão em cima da máquina, porque você acha que ali não é o local, você já falou que não é para colocar ali, e ele sempre esquece, bom, você tem duas coisas que você pode fazer.
Ou você chega do trabalho e passa direto e deixa aquele pano lá, quieto no lugar dele, ou você simplesmente pega esse pano e põe onde você quer e resolve o problema. Viver em paz é muito melhor do que causar todo um problema na família, dormir brigados por conta de um pano de chão. Superdimensionou, né? Outra coisa, reagimos de forma errada, né? Reagimos de forma errada ao que o outro falou. Se a gente tem uma reação correta, a tendência é o problema, gente, ficar bem pequeno. Mas a gente vai aumentando ele porque um tem uma atitude errada aqui, eu tenho uma outra atitude errada de lá, né? Porque nós não gestamos corretamente as nossas emoções. Vou repetir, hein? Nós temos o costume de não gestar corretamente as nossas emoções. Falamos e agimos de forma equivocada. Magoamos o cônjuge e, às vezes, a gente aumenta ou cria outro problema, porque a gente falou e agiu de forma errada. Tá? Focamos no problema e não na resolução do problema. Culpamos o outro e não exercemos a autorresponsabilidade. É muito fácil a gente culpar sempre o outro está sempre errado. Mas e a nossa parte? Aí tem uma frase que eu gosto muito, né, do Freud. Qual é a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Cada um tem a sua responsabilidade. Tem pessoas que falam assim, mas olha como ele falou comigo. É verdade, às vezes eu estou errado, magoa muito. Mas aí a gente tem que pensar, será que eu não estou muito sensível? E é por isso que o tom que ele falou me incomodou tanto. Às vezes, é como assim, quando a gente queima de sol, né, e a pele fica avermelhada, meio sensível, o outro vem só encosta e fala, ai, é que bateu com força? Não, é porque a pele estava sensível. Então, às vezes, o outro falou assim, de um tom errado, mas eu também estava tão sensível que eu superdimensionei aquilo, e aí virou um problemão, né? Às vezes, entre a gente, fala assim, olha, eu estou certa, eu tenho que estar certa. Entre estar certo, eu prefiro ter paz. Certo? Um outro princípio, gente, princípio 2, tá? Então, o primeiro princípio foi o bom relacionamento intrapessoal, relacionamento comigo mesmo, tá? Então, sem culpar o outro. Então, o marido cuida do bom relacionamento dele, com ele mesmo. A esposa, um bom relacionamento com ela mesma. Cada um estando feliz consigo, os dois vão estar felizes juntos. O contrário não vai dar muito certo. Agora, o princípio 2. Viva o presente. Como assim? Gente, quantas vezes nós estamos bem no presente, está tudo bem no presente. Tem nada ruim acontecendo, né? E nos angustiamos com coisas do passado ou com coisas do futuro. Nem aconteceu e eu já estou sofrendo aqui, atrapalhando o meu presente. E aí eu não fico feliz no meu presente porque eu estou preocupada, vivendo coisas do passado ou preocupada com o futuro. Tá? Estamos ótimos de saúde, mas atormentados pelo medo de contrair doença. Eu tenho falado isso com algumas pacientes minhas, né, que estão apavoradas, né, com muito medo do vírus. Claro, é para estar, a gente tem que tomar todo cuidado. Mas, pessoal, olha, tudo vai depender de como você vai focar. Você está bem? Está. Então, se você ficar com muito medo, com medo do que vai acontecer, né, de pegar a doença, a sua imunidade vai acabar baixando, e aí você pode pegar mesmo. Não pegou, você está ótima, viva o presente. A única coisa que nós temos de concreto é o hoje. Só temos o hoje para viver. Eu tenho falado aqui em casa e com as pessoas que têm me procurado, olha, tempo nenhum é tempo para a gente desperdiçar e ficar brigando por pouca coisa.
Agora, esse tempo que a gente está vivendo de pandemia, gente, não dá. Já basta o que a gente está vivendo externamente, né? O que a gente está vivendo no nosso país, também no mundo, né? Toda essa doença, e a gente vai criar mais problemas dentro de casa. Então, cada dia que Deus acrescenta à nossa existência é uma bênção, é um privilégio. Então, eu abro a janela e agradeço a Deus pela bênção de poder viver mais um dia. E eu vivo o dia de hoje. Amanhã, eu não sei. Eu só tenho para viver o hoje. Eu espero o melhor para amanhã. Mas eu estou focada em viver o hoje. Eu não estou focada nas pessoas que morreram com o Covid. Eu estou focando naquelas que sobreviveram. O número é muito maior. E é isso que a gente tem que sempre trazer na mente, certo? Então, viva o presente. Viva o presente com seu esposo. Viva o presente com os filhos. Transforme esse momento, que é difícil lá fora, mas dentro de casa, pode ser um tempo agradável. Eu tenho curtido muito esse tempo. Claro que eu estou morrendo de saudade da clínica, estou com saudade, né, das pessoas, de abraçar, isso tudo, de estar na igreja. Mas eu tenho crescido, eu tenho estudado, né, eu tenho ministrado. Então, eu sei que em casa o relacionamento está tranquilo, a gente tem cultivado muito isso. Olha, isso é pouca coisa demais para gastar energia mental, né, energia emocional com pequenas coisas, não vale a pena. Então, a gente tem que gestar as emoções, tá? Para que a gente viva bem esse tempo, certo? O princípio 3. Então, o primeiro foi relacionamento intrapessoal. O segundo foi viva o presente. E o 3, diálogo interno. Monitore seu diálogo interno. Como assim monitorar meu diálogo interno? Diálogo interno é aquela conversinha que você tem com você mesmo? Com você mesmo? Vocês já repararam que a gente nunca para de pensar? A gente pensa o tempo inteiro. Então, às vezes acontece alguma coisa que a gente não gosta, a nossa tendência é ficar falando ali, na nossa mente. Você não fala com o outro, não, ninguém sabe. Mas você está falando ali com você. As coisas que aconteceram, você está repetindo ali, inúmeras vezes na sua mente, o que o outro falou e que te magoou, o que o outro fez e que te magoou. E cada vez que você repete isso, você revive o problema. E esses pensamentos, né, desse diálogo interno negativo, esse diálogo negativo, ele é adoecedor. Porque o que você pensa vai para a sua emoção e daí vai para o seu corpo físico. Então, quanto mais você pensar de forma positiva, principalmente nessa época, isso vale para qualquer ocasião, tá? Mas vamos focar aqui nessa fase que a gente está vivendo. Tem que pensar de forma positiva. Se você começar a encher sua mente de coisas negativas, o seu corpo vai reagir a isso. O seu humor vai ser de acordo com o que você está pensando, tá? Então, desafios, problemas, no relacionamento conjugal, são comuns, eles vão acontecer mesmo. Mas a gente não precisa deixar, né, que esse problema ganhe força a cada dia. A gente tem que diluir o problema e não aumentar o problema, né? A gente não precisa almoçar com o problema e deixar que ele roube o apetite, tá? Não precisa dormir com o problema e deixar que ele tire o sono. Você leva o problema com você para a cama e aí você não dorme. No outro dia você está péssimo, está estressado, está cansado, fica nervoso, nervosa. E aí começa a brigar um com o outro, tá? Não precisamos ficar recapitulando mentalmente o problema, permitindo que nos roube a paz interior, a alegria e, consequentemente, nos roube a saúde emocional, mental, física e também espiritual. A gente compromete, através dos nossos pensamentos,
todo o nosso processo de saúde, tá? Temos que lembrar que uma mesma situação pode ter resultados diferentes dependendo das escolhas que fizermos. O mesmo problema sempre tem alternativas diferentes para você agir ou para reagir. É questão de escolha, tá? E de inteligência emocional para a gente aprender qual a atitude melhor naquele momento. Então, não ficar remoendo na mente os problemas, as falas negativas que você ouviu, né? Ficar recontando a mesma história ruim para você ali o tempo inteiro. Tem gente que fica contando a mesma história negativa o tempo inteiro na mente. Gente, então vai ficar sofrendo ali o tempo inteiro, né? E cada vez que você reconta essa história que te chateou, você reconta para você mesmo, né? Ou para você mesma. O seu corpo e as suas emoções vão reagir a isso. Então, não vale a pena ficar recontando isso. É para perdoar? Perdoa. Esse é o mandamento. Perdoa. Perdoou. Não é que você vai esquecer, mas você vai liberar. E você vai continuar com leveza, sem carregar amarras, sem ficar carregando peso. Tá? O que está escrito lá em Filipenses 4:8? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, presta atenção, hein? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que está dizendo? Só pensa em coisa boa. Olha, se for coisa ruim, não pensa. Não pensa. Quer ver outro versículo? Lamentações 3, 21, 24. Acho muito lindo isso aqui. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por que ficar trazendo a sua memória, alimentando na sua mente o que te rouba a paz, o que te rouba a alegria, o que te rouba a esperança, o que rouba a tua tranquilidade, o que não traz nada de bom para você? Por que trazer isso à memória? A orientação bíblica é outra. Trazer à memória o que pode me dar esperança. Em tempo de pandemia, trazer à memória o que pode dar esperança. Por quê, gente? Olha que lindo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O princípio 4. Emoções corretas. Administre suas emoções para agir corretamente. Emoções corretas geram atitudes corretas que geram um relacionamento conjugal saudável. Você sabia que nos primeiros 30 segundos, após uma turbulência conjugal, podemos cometer os maiores erros? Podemos dizer palavras que jamais deveriam ser ditas e ter atitudes que não deveriam ter acontecido? Então, ficar em silêncio e esperar a raiva passar, para depois conversar, as possibilidades de acerto são bem maiores. Não agir por impulso, não falar por impulso. Olha só o que está escrito em Provérbios 13, 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Em Provérbios 16, 24. Olha que coisa linda. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria
de viver. Deixa eu correr aqui por causa do tempo. O quinto princípio é o autocuidado e cuidado. Autocuidado e depois vem o cuidado. Se você inverte isso, também não vai dar muito certo. Por que primeiro o autocuidado? Está lá em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvido. Primeiro, você cuida de você. Depois você vai cuidar do seu cônjuge, você vai cuidar dos seus filhos. Isso não é egoísmo. Isso é uma orientação bíblica. Porque se você está bem, você vai ficar bem para cuidar do outro, tá? Você tem que amar a você mesmo, também é outro princípio. Porque ama teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama você mesmo, como você vai amar seu cônjuge? Né? O princípio 6, terminando, tá? É o seguinte: pratique a lei do maior esforço. Pratique a lei do maior esforço. O que é isso, gente? Bom, por exemplo, brigar, irritar com o cônjuge. Menor esforço. Qual que é o maior esforço? Compreender e ajudá-lo. Ficar emburrado. Ficar emburrada. Menor esforço. Qual que é o maior esforço? Agir com maturidade e com inteligência emocional. Menor esforço. Achar que você ou seu cônjuge não tem jeito de mudar. Não, eu sou assim, sempre fui assim, casou comigo sabendo que eu era assim, e agora você quer me mudar? Isso é lei do menor esforço. Qual que era o maior esforço? É você se empenhar, buscar ajuda profissional se for preciso, buscar ajuda pastoral, buscar até ajuda medicamentosa se for necessário, mas tudo porque você deseja um relacionamento conjugal saudável, por causa da sua família. Né? Outra lei do menor esforço. Entregar os pontos. É muito mais fácil entregar os pontos. Ah, cansei, chega, já deu. Né? Agora, qual que é o maior esforço? Mudar o que precisa ser mudado em você. Mudar o que precisa ser mudado no relacionamento. Isso é a lei do maior esforço. Menor esforço. A culpa é sua. Você está sempre errado. Qual que é a lei do maior esforço? A autorresponsabilidade. Eu reconheço que eu também tenho falhas e que eu poderia ter atitudes e outro tipo de reação. Terminando, em tempo de pandemia, cada cônjuge deve lembrar que o amor se cultiva, o amor se lapida, o amor se estimula, o amor morre, mesmo sendo real. E ainda renasce, mesmo estando morto. O amor não é genético. Não se nasce sabendo amar. Você aprende a amar. Você escolhe amar. Você escolhe amar essa pessoa mesmo com os limites, com os defeitos dela, porque você também tem os seus defeitos. Você escolhe mudar o que precisa ser mudado para o relacionamento conjugal ser feliz e ser duradouro. Tudo que precisamos para um bom relacionamento conjugal, em tempos de pandemia e em qualquer época, é cada cônjuge viver os princípios ensinados na palavra de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então é o seguinte: amarás o teu cônjuge como a ti mesmo. O caminho da vida é este: observar os mandamentos da lei do Senhor. Em Mateus 7,12. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a eles.
Portanto, tudo que quereis que o seu cônjuge te faça, faça a ele, faça a ela. Em Romanos 15, 5 a 7. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a cada cônjuge, dê a cada um de vocês, então, dê a cada cônjuge um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, completando o versículo. Portanto, aceitem-se uns aos outros. Aceite cada cônjuge um ao outro. Da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, queridos, queridas, essa palavra que estava no meu coração, tá? É praticar essa palavra, é lembrar que seu cônjuge é seu irmão, é sua irmã em Cristo. E que a palavra de Deus tem que ser vivida e praticada dentro de casa. Tá bom? E assim, eu creio que o relacionamento conjugal será saudável, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, tá? Um grande abraço. Pastora Raquel? Amém, cunhada. Muito bom. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amei, amei, amei. Creio que todo mundo que está ouvindo também amou. Nosso Ministério da Família foi ricamente abençoado. Os casais que estiveram assistindo aí, em nome de Cristo Jesus. É bom saber, ó, o bom relacionamento intrapessoal. Gente, vamos lá. Viva o presente, diálogo interno, emoções corretas, autocuidado e cuidado. E gostei muito do maior esforço, viu? Essa eu gostei mesmo. Gostou, né? Show mesmo. E que a gente possa praticar cada dia isso. Gostei. É muito mais fácil, além do menor esforço, ter que aprender o maior esforço. Vamos praticar. Né? Obrigada mesmo, Anesley. Foi bênção, bênção. Você tem quantos anos de casada já? Vamos fazer 35, 34,5. Benção. 34,5. E aí, eu falo assim, que dá para casar e ser feliz, porque eu sei que a Nesley é feliz no casamento, o Pontes é feliz no casamento, e são dois opostos. E graças a Deus que Deus uniu, e eles têm aprendido a viver junto, amando, cuidando. Tem 2 filhos lindos, lindos. O mais velho é o Lucas, fez aniversário ontem. Liguei para o Lucas, dei parabéns de novo, viu, Lucas? Deus te abençoe. Tem o Daniel, outro sobrinho abençoado, graças a Deus. Deus deu 2 filhos lindos, maravilhosos a este casal, e Deus continue abençoando, fortalecendo vocês aí, em nome de Jesus. Tem uns recadinhos aqui, aí eu vou estar lendo, não sei se o Ministério por causa da distância do computador, eu vou ler para o Sandro e para a Andressa, tá? A nossa irmã Rosângela, boa noite, abençoados a todos, é um casal maravilhoso da igreja, a Rosângela e o Carlinhos. Não sei se você vai lembrar deles, Ana, eles eram da Central, aqui de Vitória, quando você e o Pontes estavam pastoreando a Central. Selma Nogarol, paz do Senhor, irmãos amados, Antônio e eu juntos crescendo na palavra, aleluia, Selma. Luzia Lima, Sandra e a Andressa conhecem a Luzia Lima? Bastante. É tia da Andressa, não é isso? A mãe? Tia do Sandro. A sua sogra. Mãe aqui? A sogra, é a mãe da Andressa. Ela é uma gracinha. A paz, meus irmãos abençoados. Deus foi generoso, Sandro, te deu uma sogra abençoada. Amém. A Michele, a paz do Senhor, amada igreja. A Michele é recém-casada, está grávida. Todo mundo orando aí pela gestação da Michele, gente. A Luzinete Nogarol, paz do Senhor, outra bênção na vida da nossa igreja. Rosa Nascimento, paz do Senhor, Rosa. Outra bênção.
Regina Coelho Pontes, aí. A Regina. Boa noite, a Regina é nossa cunhada. Ó, o pastor Rubens ouvindo. É minha cunhada e sua irmã. É minha irmã e sua cunhada, né? O pastor Rubens assistindo. Marcelo Xavier, uma bênção, um dos nossos líderes de célula. A Flávia Vieira Cruz. Rebeca. A Flávia, sua irmã, Sandro, isso? A Rebeca está lá na casa da Flávia, ela que deve ter escrito isso aí, pastor. A Rebeca é a filha do casal. Um abraço, querida. A Eni Gomes, a Eni é a esposa, a viúva do pastor Natanael, viveram muitos anos também, foi muitos anos juntos, e bem, graças a Deus, gente. Ana, mais uma vez, nosso muito obrigada, Deus abençoe mesmo. Sandra e Andressa, querem falar alguma coisa? Sim, queremos agradecer, foi uma bênção, edificou muito as nossas vidas. Esse tempo, assim, é um tempo que a gente aprende muito, né? E nós vamos aprendendo nas lutas, nas dificuldades, e conviver dentro de casa é uma bênção, mas tem as limitações. E isso, assim, nesse tempo, nos aproxima muito. E essa proximidade nos faz ensinar cada vez mais. Nós já estamos juntos há 23 anos, né? Com namoro, com casamento. E a gente pensa que se conhece, mas cada gente vai vendo, tem que se conhecer cada vez mais, tem que aprender, tem que ser mais limitado, tem que estar um pouco mais atento a algumas coisas. E assim, foi uma benção. Eu fiz umas anotações aqui, daqui a pouco eu vou estar aqui com a Andressa destrinchando um pouquinho mais isso. Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Amém. E tenhamos outros momentos assim, em pandemia e fora de pandemia também. Fora de pandemia. Também sou muito feliz, tá? Muito feliz, gostei, né, quando ela falou dos ciclos, né? Então, esse é um ciclo que a gente está vivendo e que vai passar. Mas Deus está aqui nos dando a direção, os direcionamentos, e esses pontos que você falou foram, assim, muito importantes. Sandra anotou aqui, depois eu vou rever o vídeo, vou anotar também, e foi uma bênção, amei. Quando você disse presente hoje, eu já cobrei o meu, pode me dar o meu presente, mas era presente do dia, né? Achei que fosse presente material. Não tem presente maior do que o presente, o hoje. Só da gente poder viver hoje é um grande presente, né? E viver ao lado de quem a gente ama é um grande presente também. Um mimo de Deus. Amém. Amém. Eu também, graças a Deus, sou muito feliz com o casamento. Deus me deu um excelente esposo, um filho também lindo, maravilhoso. Graças a Deus, começamos bem a pandemia, estamos vivendo bem na pandemia, e se Deus quiser, quando isso terminar, também estaremos bem para a honra e glória do Senhor. Amém. Olha, podemos convidar a Nesley para falar para as mulheres, fazer uma reunião interna só para as mulheres e o pastor Pontes para falar só com os homens, viu? Aí que eu falei que aí quando for para as mulheres, os homens vão cuidar dos filhos. Quando for para os homens, as mulheres cuidam dos filhos. E aí a gente pode trabalhar isso, que aí traz o casal para nos abençoar em nome de Cristo Jesus. Amém, isso. Gente? Amém. Tá bom. Mais uma vez, obrigada, Ana. Quer Raquel, despedir e falar alguma coisa? Não, gente, foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe e que coloquem em prática, porque, como eu disse, todo conhecimento que não é praticado, ele não cumpriu com o objetivo. Então, a gente adquire conhecimento, né, para poder praticar e melhorar o relacionamento. Tá bom? Obrigada pela oportunidade, um abraço, uma boa noite, na paz que vem de Deus. Amém. Gente, então vamos terminar com a bênção apostólica. Você que participou do culto, você que ouviu a ministração, compartilhe, divulgue. Se você conhece alguém que não tem Facebook, nós vamos postar no YouTube. Então, daqui a uma meia hora, uns 40 minutos, já está no YouTube. Você pode compartilhar
para que pessoas sejam abençoadas, casamentos restaurados aí, em nome de Cristo Jesus. Vamos receber a bênção apostólica, você na sua casa, cada um de nós aqui na nossa casa, mas todos unidos, porque há uma só fé, um só Espírito, um só Senhor, que é Deus, é Pai de todos, age no meio de todos, está em todos, está no meio da nossa família e do nosso relacionamento conjugal. Meu irmão, minha irmã, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus, que o amor de Deus Pai e a doce comunhão do seu Filho amado Jesus Cristo, seja com você, seja com a sua família, seja com o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja do Senhor aqui reunida, que verdadeiramente sabe que família é projeto de Deus e que o Espírito Santo nos ajuda a vivermos bem em família. Nós dizemos amém, amém, amém. Amém. Abraço amém. Virtual, gente, Deus abençoe. Abraço para todo mundo, paz do Senhor. Amém.